Bom dia, povo de Deus, bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Nesse dia abençoado, eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jesus com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Essa semana é segunda-feira e é segunda-feira na presença de Deus, é segunda-feira na graça de Deus, em nome de Jesus. Está começando o programa Café com Boas Notícias. Você que quer ter boas notícias, você que quer ter as bênçãos de Deus durante o seu dia, é só começar bem, glorificando, orando, colocando diante de Deus tudo. Às vezes nós queremos resolver as coisas sem Deus. Às vezes nós queremos, meu irmão, resolver as coisas sem a mão poderosa dele. Não dá, meu amigo. É importante falar e colocar diante de Deus tudo aquilo que está no teu coração e também os teus projetos. Vamos falar com Deus? Pai, poder de Deus, nessa manhã nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, e o Senhor, que sabe de tudo, mais do que nós mesmos, está no controle da nossa vida. Pode colocar agora isso, meu irmão, a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Meu Deus, a minha vida financeira, pode falar, a minha família, a minha casa, o meu casamento, tudo está na tua santa e poderosa mão. E essa semana, meu Deus, esse mês de maio vem poderoso, esse mês de maio vem abençoado, esse mês de maio vem cheio de alegria para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, obrigado, e quem crê em Deus, diga amém. Diga obrigado, Jesus. É isso aí, começar o dia orando, falando com Deus, tá? 986757493, 986757493. Vamos tomar um café, eles vão preparar aqui em nome de Jesus. Traz o café aí, servo de Deus, em nome de Jesus. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos tomar um café em nome de Jesus. O meu café hoje está diferente, está bem natural. Obrigado, Senhor. Toma aí o seu café, eu vou tomando o meu daqui, em nome de Jesus. Tá maravilhoso, glória a Deus. Deus abençoe você. Ontem foi maravilhoso. Coloca aqui imagens em nome de Jesus da nossa igreja. Pode colocar aqui, por favor. Ontem foi maravilhoso. Tá aqui o pessoal adorando, glorificando a Deus. Foi um domingo de bênção. Foi um domingo de primícia e só faltou você. Faltou você, sua casa, sua família. Pastor, onde é que fica a nossa igreja? Ela fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você não sabe que existe Igreja da Graça aqui em Fortaleza? Ô, meu irmão, tome nota. Mais uma vez eu vou dizer, ó. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. E ontem Deus operou maravilhas. Ontem Deus fez coisas maravilhosas e Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus Cristo. Principalmente a revelação da palavra. Deus, Ele opera, Deus, Ele traz a palavra dEle, Deus, Ele faz coisas grandes acontecer através da santa palavra dEle. Daqui a pouco eu quero dividir algo que Deus colocou em meu coração e vai te abençoar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para testemunho e como é fácil chegar aqui e, claro, a matéria de hoje, em nome de Jesus. Bom dia, servo de Deus. Bom dia, pastor. Conta a bênção. A bênção é o meu filho, ou o meu neto Samuel Filho, que eu trouxe a foto da família para o altar, e ele está nos caminhos de Deus, foi para a igreja. Olha que coisa boa. Vó, foi para passou 3 dias no retiro, sabe, pastor? Aleluia. Aí eu perguntei, e aí, Samuel, como foi, vó? É como a senhora diz mesmo, só Deus mesmo, só tem o caminho, só é Ele. Glória a Deus, aí aleluia. Foi na igreja 3 de maio para fazer a crisma. Amém. Tem 19 anos, pastor, mas é uma bênção. Se converteu. Converteu. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bom dia, servo de Deus. Bom dia, paz do Senhor, igreja. O meu são 2 testemunhos, mas eu prometo ser bem breve. O primeiro é que um dia antes de eu abrir a minha loja, que até o senhor foi lá, fez a consagração. O Senhor tinha dito que ia fazer grandes moveres naquele lugar. E lá, da hora que a gente abre até o encerrar das atividades, é louvor o dia inteiro. Uhum. E o Senhor tinha dito que ia enviar pessoas naquele lugar. E aí que estavam feridas. E hoje a gente tem visto o mover de Deus naquele lugar de um modo assim tão nítido, que eu até me emociono de em ver e lembrar de tudo que Ele tem feito.
Porque hoje a gente tem um entendimento que não é uma loja. Ele virou um poço de encontro com Deus. Aleluia. Onde o Senhor envia pessoas naquele lugar. Só para explicar para as pessoas que é aquelas lavanderia, que a pessoa vai lá e lava a roupa ela mesma. Isso, uma lavanderia de alto atendimento. Isso. E hoje a gente entendeu o propósito, que não é simplesmente um lavar de roupas, mas acaba sendo assim um encontro com Deus. E a gente tem visto isso de um modo muito real, sabe? Esse é o primeiro testemunho que eu queria contar. Glória a Deus. E o segundo é sobre a oferta das primícias. Eu já tenho alguns anos que sirvo ao Senhor, mas eu nunca tinha feito esse propósito com Deus. Eu vim fazer de um tempo para cá. Eu aprendi a fazer desse tempo para cá. Sim. E aí eu coloquei no meu coração de todo mês eu não fazer igual, eu fazer um pouquinho mais. E de um tempo para cá, eu tenho feito isso, eu tenho praticado essa obediência ao Senhor. E o nosso faturamento, ele só tem batido recordes. Eu falo com meu marido isso sempre. E aí, não é aqui o que eu quero dizer, o meu testemunho não é sobre valor. Sim, é sobre a obediência e o compromisso que você tem com Deus. Honrar a Deus, porque Ele é fiel, mas a gente precisa também mostrar para Ele a nossa fidelidade, a nossa gratidão. Então, assim, até eu estar dando esse testemunho aqui, eu já glorifico a Deus, porque eu sou tímida. Glória a Deus. Então é isso, eu quero glorificar. Então foi 3 testemunhos. 3 testemunhos. Então, assim, glória a Deus por todas as coisas. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Uma vida que vai além das aparências. Um homem conhecido por todos, mas que desconhecia a presença do próprio Criador. Riquezas e reconhecimento eram tudo o que ele queria, e para isso, os meios ilícitos eram apenas meios pelos quais ele obtinha o que tanto desejava. Assim vivia Zaqueu, um publicano que trabalhava para o Império Romano. Mesmo sendo odiado pelos seus conterrâneos por exercer uma função indesejada por eles, Zaqueu não parecia se importar com isso. Em um dia comum de cobrança de impostos, Zaqueu se depara com uma grande multidão. Por causa de sua pequena estatura, o publicano precisou subir em uma árvore para conhecer a Jesus, de quem tanto ele ouvira falar. Ao ver Zaqueu, Jesus o convida a descer daquela árvore e a recebê-lo em sua casa. Tão feliz quanto constrangido pela presença do Senhor, Zaqueu decide tomar uma importante decisão e se arrepende de todos os seus atos do passado.
E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Zaqueu tomou a maior e melhor decisão de sua vida, uma decisão valiosa de servir ao Senhor com tudo o que ele possuía. Essa atitude sempre será lembrada, pois onde quer que o Evangelho seja pregado, a história deste homem será contada. Todos necessitam da tão grande salvação do Senhor Deus. E para isso é preciso arrependimento e uma oração sincera ao Altíssimo, pois está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Onde quer que você esteja, abra o seu coração e ore ao Senhor, pois é Ele quem perdoa todos os pecados e traz novidade de vida aos que o buscam de todo o coração. Faça como o publicano Zaqueu e receba o Senhor Jesus em sua vida hoje mesmo. O melhor de Deus está por vir. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, que Deus abençoe você. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, tem algo lindo aqui e vai nos ensinar em nome de Jesus Cristo. Coloca aí, por favor. A Bíblia diz assim, ó: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias, ele chega agora numa situação bem complicada. Se você lembrar agora, o Acabe, a Bíblia diz que Acabe, ele foi o pior rei que existiu. Pastor, por quê? Porque o Acabe, ele importou a idolatria para o povo de Israel. E o homem de Deus agora, desconhecido perante as pessoas, mas conhecido diante de Deus, ele se apresenta e ele fecha as torneiras do céu. Pastor, o que é isso? Ele deixa de regar o crescimento da cidade. Entenda que naquele tempo as cidades cresciam principalmente pela agricultura, pelo comércio, de alimento. E agora não tem mais. Uma cidade sem chuva e sem orvalho, quer dizer, não tem umidade nenhuma. Ele fala agora, não vai ter absolutamente nada. Ele traz essa notícia pesada. E nesse momento, para o pregador, ele tinha que estar na cidade, falando o poder de Deus, falando daquilo que Deus pode fazer, para o povo voltar a buscar a Deus. Mas o nosso Deus vai dar uma direção para ele. Qual a direção, pastor? Essa aqui, ó, versículo 2, coloca por favor. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 3, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus pede para ele, olha aqui para mim, meu irmão, Deus pede para ele se retirar, para ele ficar só. É nos momentos sós com Deus que você cresce. É no momento só com Deus que você, meu irmão, tem experiência espiritual, tem comunhão com Deus. Existem pregadores, pastores hoje, pastoras, que você vai observar, eles falam muito bem. São muito usados para pregar, mas muito deles, meu irmão, não tem um secreto com Deus.
que é isso que muda a situação, que é isso que abre porta, que é isso que faz a pessoa ser abençoada, você ser abençoado. Porque eu preciso que você entenda algo. Para Deus te abençoar, para Deus abrir porta, para Deus fazer milagre na sua vida, é em você e depois através de você. Para Deus te abençoar, meu amigo que está me assistindo agora, primeiro é você. Primeiro é no particular com Deus que Deus vai operar, que Deus vai abrir porta, vai fazer você, meu irmão, ter uma visão espiritual para as coisas acontecer. Prioriza você. Talvez, mãe, você está sofrendo porque não está dormindo mais, está sofrendo com ansiedade, está padecendo muito, com problemas psicológicos, depressão, e você é uma pessoa de Deus, porque você prioriza muitos outros. Mas você tem que entender, essa ordem não pode ser mudada. Primeiro você e depois através de você. Deus quer tratar de você e depois através de você. Mas para que isso aconteça, você tem que ter o a sós com Deus. Para que isso aconteça, você tem que ter intimidade com Deus. E Deus, Ele quer que você se retira, se esconda. A Bíblia fala no versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então ele diz assim, ó, até para comer, até para almoçar, para jantar, você precisa depender de mim, Elias. Você tem que começar a depender de Deus, para Deus começar a fazer milagre na sua vida. Em você e através de você. Para comer, ele dependia de corvos. Para se alimentar, Deus mandava corvos para levar pão e água para ele, que a Bíblia diz, ó, coloca aí, versículo 5, por favor. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6, em nome de Jesus. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. No versículo 7 agora vai acabar, ó. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ele mandou essa chuva parar, através da palavra dele. Então você vai observar algo aqui agora. Talvez esse momento aqui, ele falou que acabou, não tem mais jeito. Acabou a provisão. Ó, deixa eu falar algo para você nesse programa. Deus, ele quer te ensinar hoje a depender dele. Depender da mão dele. Depender do favor dele. Depender, meu irmão, se você depender de Deus, a sua vida vai mudar. Esse cidadão agora, o Elias, ele está aprendendo a depender completamente de Deus. Versículo 8 diz assim, coloca o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, 9, coloca, vamos ler junto, ó. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher viúva, pastor? Naquele tempo as viúvas passavam por situações difíceis financeiramente. E a Bíblia fala que Deus separou essa mulher para sustentar ele. Versículo agora, o próximo versículo, versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água que beba. Versículo agora 11. E indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então olha só que coisa, olha, é muito interessante. Deus falou, vai que vai ter uma pessoa que vai te sustentar. Vai para o ribeiro que eu vou te sustentar ali. Água e comida, vai agora, os corvos vai levar para você. Vai agora para essa cidade, porque nessa cidade eu tenho preparado uma pessoa que vai cuidar de você. Agora você vai observar, né? Essa mulher vai cuidar dele, ele está passando uma situação complicada, difícil, e essa mulher também vai relatar a situação complicada, difícil que ela está vivendo e passando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pode ter certeza que o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus,
Ele vai abrir caminho, Ele vai mostrar para você aquilo que você tem que fazer para vencer. Aqui, o nosso Deus, no versículo 12, a Bíblia fala que essa mulher, melhor dizendo, ela vai falar a situação dela. Diz assim, ó, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Quer dizer, ela não tem nem esperança mais. O que eu tenho aqui é para fazer para mim e para o meu filho. A gente não sabe de onde tirar. Essa situação complicada veio agora e eu não sei o que fazer. Nós vamos comer e vamos morrer. Então, lembra que eu te falei no começo dessa mensagem? É primeiro em você, depois através de você. A Bíblia diz no versículo 13 agora, que o homem de Deus fala assim para ela assim, ó, não temas. E eu estou dizendo para você, não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Versículo 14, por favor, em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E é isso que você tem que crer em nome de Jesus. E teve um milagre na vida dessa mulher. Mas por que teve um milagre na vida dessa mulher? Porque teve um milagre primeiro na vida do Elias. Por que vai ter um milagre agora na sua casa, na sua família, no seu lar? Porque esse milagre primeiro tem que estar em você. Às vezes você quer cuidados da sua casa, mas você não está se cuidando. Você não está se priorizando. E olha pastor, que eu vou falar para você aqui, ó. É uma ordem de Deus. Deus te ama. E Ele está usando agora essa palavra para abrir os teus olhos, para você entender que Ele quer cuidar primeiro de você, depois da tua casa. Sabe por que os teus não se converteram ainda? Porque você não se cuida. Sabe por que, meu irmão, teu casamento não mudou ainda? Porque você não se cuida. Sabe por que você não está bem financeiramente? Porque você não se prioriza. Você não consegue falar não aos abusos das outras pessoas. Você nasceu para ser um líder. E todas as pessoas que sabem que você é um líder, as pessoas já se aproximam de você buscando um sim, buscando, às vezes, uma vantagem. Mas você tem que entender, você tem que ser uma pessoa posicionada. Tem que aprender a dizer não também. E aí você vai crescer em nome de Jesus. Prioriza você e aí você consegue. Primeiro em você e depois através de você vai ser abençoado em nome de Jesus. Guarda essa palavra, eu tenho certeza que ela te abençoou. 986757493, esse é o telefone da bênção. Pode ter certeza, pode mandar mensagem. Eu estou aqui orando, clamando por você e determinando bênção. Nessa quarta-feira, eu vou estar aqui orando por você, por sua casa, por sua família, em nome de Jesus. A família é o maior projeto de Deus na Terra. E toda família precisa de direção, proteção e presença de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras, temos um encontro marcado, o Culto da Família. Um culto preparado especialmente para fortalecer o lar, restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais e trazer equilíbrio espiritual para dentro de casa. Se há desafios na sua família, se existem lutas que parecem silenciosas, ou se você simplesmente deseja manter o seu lar debaixo da bênção de Deus, quarta-feira é o dia de você buscar por sua família. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra de Deus com fé, autoridade e direção para a sua casa. As reuniões acontecem às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Não deixe sua família lutar sozinha. Coloque seu lar diante do... Quarta-feira é dia de culto da família. Um compromisso com Deus que começa na igreja e transforma a casa. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza.
Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. E glória a Deus por isso. Olha, pessoal, eu vou estar nas 5 reuniões de hoje, ministrando a palavra de Deus, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 19 horas. Eu espero você e sua casa, sua família. Vem orar comigo, vem colocar sua família, meu irmão, na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, tá? Você vai ficar agora com a novela da vida real, pessoas reais que foram abençoadas, pessoas reais que foram tocadas pelo poder de Deus e a vida dela transformou. Eu já vou deixar aqui, deixa bem grande aqui o telefone para as pessoas entrarem em contato. Enquanto você está agora, em nome de Jesus, vendo o testemunho do Show da Fé, vendo a novela da vida real, você vai mandando mensagem, por favor, tá? 98675-7493, manda sua mensagem, seu pedido de oração, eu vou estar aqui orando por você, determinando na sua vida bênçãos em nome de Jesus. Vamos lá. A minha vida financeira, uma turbulência. Nesse período, eu trabalhava num shopping e vendia como sacoleira. Eu trabalhei mais de 15 anos. Nesse meio intervalo, arrombaram a mala do carro da gente e levaram toda a minha mercadoria. E eu fiquei numa situação financeira muito difícil. E decidi que não queria mais ficar como sacoleira, porque eu fiquei com muito medo. Aí resolvi abrir uma loja. Ela pediu demissão no shopping, para poder seguir o sonho dela, né? E abrimos a loja de roupa, em 2012. Ela ficou em média uns 3 anos com a loja. E foi aí que eu entrei em um buraco de novo. Porque fiquei com muito cliente me devendo. Estava ficando insuportável, uma bola de neve. Só dívida. A gente resolveu fechar. Mas eu continuava servindo ao Senhor, porque se não fosse isso, eu creio que eu tinha enlouquecido. Cheguei na igreja e falei com minha pastora. Ela, filha, você já pensou que o que você quer pode ser o sonho que Deus tem para a sua vida, mas que você está no foco diferente? Você já pensou nisso? Eu não estou dizendo que não é o seu sonho ou que não é o seu projeto, ou o projeto que Deus tem para você, mas no momento está da maneira errada. Eu comecei a ter um ensinamento diferenciado de vida financeira. A gente sempre buscando em Deus a orientação, né? Para o que fazer. Nesse meio termo, minha filha, ela é design de sobrancelhas. Na loja de uma amiga, estava precisando de uma design. Aí ela falou comigo, disse, manhã eu vou. Nisso, também precisava de uma pessoa para o caixa na outra loja. Eu fui trabalhar nessa loja. E Deus, ele me levou para essa loja, na qual eu aprendi muito. É uma loja de cosmético. Consegui me levantar, me erguer. Só que sempre tentando voltar para trabalhar para si mesmo. Eu não me sentia preenchida, é como se me faltasse algo. Em março de 2019, Cícera participou do culto das mulheres que vencem e ali Deus começou a direcioná-la profissionalmente. A minha pastora fez uma dinâmica, que era a dinâmica de um espelho. Você olhar no espelho e dizer qual é o seu sonho. Aí ela pegou no meu ombro e disse, filha, o seu sonho, qual é o seu sonho? Eu olhei no espelho e aquilo me deu um estalo. Mas meu sonho era ter uma loja de roupa. Mas, de repente, quando ela me perguntou isso, aquele sonho ficou tão apagado, tão sem significativo para mim, que eu fui para casa e fiquei pensando. Eu comecei a sonhar com um salão de beleza.
Eu comecei a sonhar com nome, eu comecei a sonhar com cores. E eu ficava me perguntando, aí eu fui orar. Digo, Deus, como é que o Senhor me leva para sonhar por isso? Pensar no salão, se eu não sei nem ligar um secador. Poucos dias depois, a palavra falou ao coração de Cícera e ela aceitou o plano de Deus. Fui para o culto, palavra de Pedro, onde Pedro pescou a noite toda, jogou a rede e Pedro não pescou nada. Jesus disse para ele, volta e joga a rede de novo. E Jesus me dizia assim, filha, tu jogou a rede há tanto tempo no mesmo mar, o barco é o mesmo, a tripulação é a mesma. Só joga a rede do outro lado, filha, porque a direção que eu tô te dando é a mesma. Tu só tem que olhar um pouquinho pro outro lado, jogar a rede. E aí eu me lancei. Aí eu sentei meus filhos, meu marido disse o que eu ia fazer. Aí, como? Ele disse que quem começa a boa obra, né? É fiel para terminar. Então, se Deus está mostrando, então dá certo, sim, com certeza. Então, Deus usou pessoas para que esse milagre acontecesse. A gente alugou o ponto, comprou tudo o que precisava. Cícera se capacitou profissionalmente e no dia 27 de agosto de 2020, o Salão de Beleza Duartes foi inaugurado. A cada cliente que chegava, como você conheceu? Não, eu passei ali, vi, gostei. Nós fornecemos tudo da área de cabelo, fazemos limpeza de pele, fazemos spa dos pés, temos a parte de depilação, a gente faz tudo da parte de unha e temos a neodesigns. Eu vejo o sorriso no olho dela de gratidão. Nós temos uma cartela de cliente muito boa, né? A gente vê a provisão de Deus todo dia, porque sempre tem cliente novo. Deus nunca nos abandona. Se a gente persistir, Ele está ali para nos ensinar dia a dia o que fazer e como fazer. Muitas vezes você está num foco tão grande, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E quando na realidade não é o plano de Deus para a sua vida, é o seu plano. Temos que estar sensível para ouvir a voz do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. É só você crer. Glória a Deus, você viu o testemunho abençoado e você também é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção de Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar agora a sua vida financeira. Pastor, o mês que passou foi um mês difícil para mim. Então, abre as mãos assim, em nome de Jesus. Pai, tem bênção na mão direita e bênção na mão esquerda. Tudo que essa pessoa tocar, abençoado será. Tudo que essa pessoa falar, meu Deus, no abrir de boca e no fechar de boca, o Senhor está direcionando ela. Eu abençoo a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E hoje ela vai ter, meu Deus, grandes bênçãos, grandes testemunhos para contar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode mandar aí, pode mandar. Na hora que o milagre acontecer, você manda aí a sua mensagem, o seu testemunho através do telefone 98675-7493. Glória a Deus, amém? Vamos para testemunhos em nome de Jesus. Tudo bem. O que Deus fez? Rapaz, é uma história engraçada. De 5 tentativas, consegui, né? Parece até brincadeira. Por último, estava numa empresa grande aí, certo? Tinha acabado de ser contratado por outra grande também, né? Mas sim, eu tinha expectativa de entrar nessa empresa que eu estou hoje. Sim. Aí o que aconteceu? No dia que eu fui fazer o exame médico, aí cheguei para fazer o exame médico, o médico não foi nesse dia, dessa empresa que eu ia antes, né? Aí eu, beleza, tudo bem. Aí eu sempre digo, Deus no comando de tudo. Sim. Aí quando foi assim, do nada, eu assim, brincando, eu perguntei assim, a psicóloga que eu tinha feito uma entrevista, nessa mesma empresa que eu estou hoje. Será que eu passei ela? A mulher não entrou em contato contigo, não? Como assim? A mulher da RH não entrou em contato para fazer exame médico, não? Aí eu fiquei assim, não acredito que eu passei ela. Pois ela vai entrar em contato para você fazer um exame médico que você passou. Eu, rapaz, esse negócio tá bom. Eu fiquei calado na minha, né? Aí no dia seguinte, essa outra empresa pediu que eu fizesse um exame e essa que eu estou agora pediu. Aí eu fui fazer um exame cedo, nessa que eu ia trabalhar, fiz. Não deu tempo de fazer na outra. Aí eu, deixa quieto. Pois você acredita que ligaram para mim em seguida, pois você vinha fazer o exame agora à tarde. Estão esperando você. Resumindo, hoje eu estou nos melhores supermercados aqui de Fortaleza. Aleluia, vamos aplaudir nosso Deus. Bom dia, minha irmã, paz do Senhor. Qual é o seu nome? Rosângela. Conta o que Jesus fez. Pronto, ano passado, quando teve a oferta, né, da coluna, no caso a oferta dos 365, que era referente a R$1 por ano, quando o pastor falou sobre a questão da oferta, todo ano eu participo. Então, ano passado, como eu não estava trabalhando, não tinha um trabalho fixo, eu trabalhava na minha loja online, onde eu recebia apenas R$400.
Então, eu recebia 200 por quinzena. Então, eu queria muito participar, porém, eu pensei sobre a questão do valor, que era um valor que, para mim, no momento não dava. E, na época, eu tinha sido chamada para fazer um bico no meu antigo trabalho. Então, era mais ou menos 3 dias e ele passou para 15 dias, fiquei 15 dias lá. E aí, quando o pastor pediu para mim solicitar a oferta, e ele pediu para a gente pegar de coração, pega de coração que Deus vai fazer acontecer, então eu acabei de coração, né? Acabei pegando, e isso foi um domingo. Quando foi na segunda-feira que eu fui na empresa, que eu estava fazendo somente um bico, o dono me chamou, sendo que eu já tinha recebido, ele me chamou lá em cima, eu até fiquei nervosa, né, porque eu não sabia o que era. Então ele me entregou em espécie um valor de R$1.080. Então eu fiquei nervosa e perguntei para ele, né, o que era aquilo. Ele disse que era meu, aquele dinheiro era meu. E eu fiquei pasma e eu pensei, não, esse dinheiro foi Deus que me mandou. Então assim que eu cheguei em casa, fiquei tão feliz que eu falei meu esposo, cheguei em casa e disse, olha, expliquei para ele a situação e disse, primeira coisa que eu vou fazer, isso foi um dia antes de eu fazer a oferta, né? Receber o dinheiro para a oferta, um dia antes. E aí eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha oferta. Então eu tirei o valor de 350, aí ficou faltando só R$16, que eu fiquei para colocar depois. Essa primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha oferta. E quando eu tirei a oferta de 350, coloquei no saquinho, né? Isso foi um mês de setembro. Então, do mês de setembro, que eu trabalhava na minha loja online. Aí depois eu deixei de fazer o meu bico, continuei na minha loja online. A gente recebeu uma bênção tão grande que eu sempre pensava que online é difícil você vender R$10.000, né? E aí eu sempre pensava, quero vender, eu até anotei também no papel, que eu queria vender R$10.000. E aí, depois desse dia, a gente começou a ter bênção. A gente vendia todos os dias muita coisa, né? Que era loja de suplementos. E a gente conseguiu vender R$10.000 no mês, isso no online, né? E a gente teve uma bênção tão grande que nesse ano a gente conseguiu colocar a nossa loja física, que foi até no shopping, um quiosquezinho no shopping. E aí eu disse, não acredito. Então, até fiquei comentando com meu esposo que eu não pensava em colocar uma loja física naquele ano, né? Nem imaginava que eu ia ter o valor, e Deus me deu a bênção no dia seguinte. E a gente só teve bênção, a gente conseguiu muitos clientes, a gente vendia demais todos os dias. Só que eu estava muito ansiosa para contar a bênção. Então, o inimigo ele era tão sujo de uma forma que quando eu estava, acho faltando 3 dias antes para mim contar a bênção, para poder entregar, eu estava muito ansiosa e dar o testemunho. Eu tive uma doença, comecei a ficar doente, fiquei doente, tive uma dor de dente, meu rosto ficou muito inchado, então eu não consegui dar o testemunho no dia. Mas eu senti tanta dor, que eu não conseguia dormir, eu chorava demais. E no domingo, meu esposo disse, né, que para entregar, ele falou, e aí, você vai? Aí eu disse, eu vou porque eu tenho certeza que o Deus vai acabar com essa dor. E isso era 3h10, 3h15. Quando eu fechei a boca, 5 minutos depois, a dor sumiu. Foi de uma forma tão grande que eu olhei para ele e disse assim, a dor sumiu. Ele, não, tu tá de brincadeira, porque tu quer ir pra... Eu disse, não, tô de brincadeira, sumiu, não tô mais sentindo a dor. E aí eu não senti mais dor naquele dia. Então foi bem em cima de mês. Não consegui contar o testemunho no dia, né, que no ano passado. E todas as vezes que eu tentava fazer não dava certo. Mas esse ano, com a honra e a glória de Deus, eu consegui contar o meu testemunho. Quem fez isso? Jesus. Pastor, algumas pessoas sabem aqui que eu faço personagens para festa infantil, né? Decoração. E estava muito parada. Eu estava em oração e eu disse a Deus, isso tem umas 2 semanas. Essa é a última oração que eu vou fazer, pedindo que o Senhor abençoe as vendas do dom que tu me deste, porque é um dom, né? Eu disse, Senhor, eu sei que basta uma vez para eu te pedir. E assim eu fiz. Só orei naquele dia e a partir daquele dia eu só tenho agradecido, né? Então já pensando em tudo. E quando foi agora, e a primeira venda que eu fizesse, eu não daria 10%, eu daria 50% da venda. Foi o que eu prometi a Deus. Quando foi agora essa semana, do nada, né? Inclusive uma pessoa daqui da igreja me fez uma encomenda e eu já separei os 50%. E para segunda-feira, amanhã, tem mais 30 peças, inclusive é para uma igreja evangélica. Olha que coisa boa, vamos aplaudir Jesus.
O Senhor Deus disse através de Joel que Sião, a igreja, falando assim, tocai a buzina em Sião. Nós temos que tocar a buzina, ou seja, sempre advertir os irmãos que estão ficando assim meio parados na fé, não estão buscando a revelação de Deus. E quando isso acontece, a gente fica meio mundano. Então temos que tocar a trombeta em Sião, preparar para a batalha e clamar em alta voz no monte da minha santidade. Quando a mensagem está mais forte, devemos clamar a alta voz. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Isso foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Mais de 2.000 anos, Joel. E nós precisamos ter essa noção que o dia do Senhor está perto. Vamos tocar essa buzina em Sião? Vamos preparar o povo? Pai, em nome de Jesus nós oramos. Precisamos muito do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos em nome de Cristo para fazermos a Tua vontade. Somente a Tua vontade. Queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Muito obrigado, Pai, e tudo para a Tua glória. Amém. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Missionário, por que a Bíblia valoriza tanto a reconciliação? Porque Jesus mesmo disse isso, e o apóstolo Paulo escreveu sobre esse caso. Isso está na segunda carta aos Coríntios 5, 18 e 19. Vamos ver o que ele falou sobre reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Continua estando em Cristo para reconciliar os que ainda não são dele com ele. Não lhes imputando os seus pecados, ele perdoa e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso deve ser a nossa mensagem, sempre uma pessoa se reconcilie, porque Deus vai lhe abençoar. A família é o maior projeto de Deus na Terra. E toda família precisa de direção, proteção e presença de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro marcado, o Culto da Família. Um culto preparado especialmente para fortalecer o lar, restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais e trazer equilíbrio espiritual para dentro de casa. Se há desafios na sua família,
Se existem lutas que parecem silenciosas, ou se você simplesmente deseja manter o seu lar debaixo da bênção de Deus, quarta-feira é o dia de você buscar por sua família. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra de Deus com fé, autoridade e direção para a sua casa. As reuniões acontecem às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Não deixe sua família lutar sozinha. Coloque seu lar diante do... Quarta-feira é dia de culto da família. Um compromisso com Deus que começa na igreja e transforma a casa. Servindo a outros deuses. E, meu irmão, toda vez que você coloca alguém ou algo no lugar de Deus, é prostituição, é uma traição. Você vai ver agora, ó, versículo 20, agora, coloca aí, ó. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu o Senhor que está falando. Irmão, ele compara diretamente ali essa traição com o casamento, como o marido traído. Uma pessoa que foi, meu irmão, que uma quebra de aliança direta. Gente, desde o princípio, o pecado faz essa separação, faz essa quebra. O pecado, ele sempre vai mexer com os teus sentidos, com os teus impulsos. Mas você tem que entender que a sua aliança é mais importante. Quando você tem um bom tempo de casamento, você vai entender que você não faz o que gosta. É ou não é verdade? Sim ou não? É ou não é verdade? Você não faz... Ah, pastor, eu quero minha intimidade. Acabou a intimidade, meu irmão. Casou, já era. Acabou, já era. Eu até coloquei aqui sinais de uma pessoa que... Os sinais da traição. Coloca aqui, por favor. Você quer saber se uma pessoa tem sinais da traição? A primeira coisa, ó, comportamento o quê? Distante. Você quer saber se a pessoa ela vai trair? Ela começa a se comportar de uma maneira distante. Agora trazendo para a nossa realidade, a pessoa começa a se comportar distante do quê? Da palavra. É um distanciamento da palavra. É um comportamento muito... Você pode observar, essa pessoa ela se comporta, quando se trata das coisas do mundo, quando se trata das coisas do pecado, quando se trata das coisas que é de fora, essa pessoa ela até sabe conversar, né? Irmão, com certeza ela vai trair as coisas do alto, ela vai trair a aliança com Deus. Outra coisa, outro comportamento, ó, indiferença ou agressividade sem motivo aparente. Isso aí até no relacionamento. É indiferente. É uma agressividade, a pessoa ela começou a perder o domínio. Lembra do Pedro? Quando cortou a orelha do Malco? Quem lembra disso? Meu irmão, começou a perder o domínio, está se distanciando. Está caminhando para a traição. Pastor, não tem um domínio no que faço, não tem um domínio no que falo. Quando eu vi, eu já falei. Você, meu irmão, é um forte candidato para trair ao Senhor. Pastor, de jeito nenhum. Não, é verdade. É um forte candidato. Continua, diz assim, ó. Outro, ó. Desinteresses em atividades conjuntas. A pessoa não quer saber mais de vir para a igreja, ou no casamento, eles não querem fazer mais as coisas junto. Já observou? Sim ou não? É desinteressante fazer as coisas junto. Quando a pessoa quer trair, começa um a afastar do outro. Ou não é? Ou não é? Também. A pessoa, quando ela vai trair o relacionamento com Deus, ela faz tudo sem Deus, o quê? Presente. Ela faz tudo sem a direção de Deus. E para a vida dela, para a vida dele é normal. Está tranquilo. Cuidado, meu irmão. O outro, que eu falei 3, acho que tem mais um. Ó. Responder com menos frequência. Eu estou trazendo aqui sinais da traição. A pessoa já não fala mais com Deus. Já não é interessante passar um momento com Deus. Posso fazer uma pergunta para vocês? É retórica, você responda para você. Qual foi a última vez que você passou 1 hora com Deus, orando, buscando a presença de Deus? 1 hora.
Qual foi a última vez que você parou na sua casa lá? Fechou sua porta e falou com Deus? Qual foi a última vez? Pastor, tem muito tempo. Tem essa mensagem, o que eu estou falando agora talvez não é para todos, mas talvez é para um que está aqui. E quando você, meu irmão, para de falar com Deus, que não é uma conversa só é você falando, não, porque quando você fala com Deus, Ele fala com quem? Contigo. Se você, meu irmão, diminuiu a frequência de falar com Deus, a traição está bem na porta. Isso aqui não é para condenar, como eu falei, os olhos do Senhor estão aqui, dizendo assim, estou aqui. Assim, quando Pedro negou Jesus, ele olhou, só virou a cabeça para o Pedro assim, o Pedro lembrou da palavra. Foi ou não foi? Meu amigo, lembra da palavra. Lembra da palavra. Jeremias capítulo 5, versículo 10. E vamos orar. Daqui a pouco, né? Vamos orar. Coloca aí, Jeremias 5, versículo 10. Diz assim, vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas. Porém, não mandarei que, pessoal? As destrua completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são o quê? Versículo 11 agora, coloca o 11. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. A traição aberta já. Está vivendo uma vida. Eu falei aqui no domingo, tem gente que trai o Senhor Jesus com a maneira que, as coisas que coloca na internet, a maneira que vê, né? Negam e traem o Senhor Jesus, porque, meu irmão, o compromisso de viver na presença de Deus, meu irmão, é declarar publicamente, como o Senhor Jesus declarou publicamente o amor que Ele tem por você, tem que ser o que também, pessoal? Recíproco. Amigo. Cuidado. Mas muito cuidado. Eu coloquei aqui, né? O traidor, geralmente o traidor tira algo de você para usar isso contra você. Eu estava lendo aqui ontem, né? A respeito do Sansão, né? A Dalila. Lá em Juízes capítulo 16, versículo 18. Eles vão colocar aí, eu vou ler com vocês. Juízes 16, 18 diz assim. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, quer dizer, abriu o coração, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Traíra, essa aqui é uma traidora, não é verdade? Mas você já observou que essa traição aqui aconteceu também muito da cegueira do Sansão? Sim ou não? Ela que tentou várias vezes ali, mexer no cabelo dele, ele acorda, o que ele falava para ela acontecia com ele em seguida, e vinham os filisteus, e a ficha não caiu. É uma traição agora, mas por que ele foi traído? Por que o Sansão foi traído? Por quê? O Sansão era o quê, pessoal? Um juiz e um nazireu de quê? Então, desde nascença, ele tinha uma aliança. Que não poderia ser o quê? Como ele traiu essa aliança, ele foi o quê? Traído. Às vezes acontecem situações, pastor, fui traído. A pergunta que eu te faço, e a aliança com Deus? Como é que está? Ih, pastor. Exatamente. É importante você parar e pensar. Pastor, e o que eu faço? Pastor, mas o que eu faço? Quando eu identifico a traição, o que eu faço? Pastor, eu fui traído. E o que eu faço? 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 17, o Davi, ele conseguiu ver a traição, né? E aí a Bíblia fala assim, Davi saiu para encontrar-se com eles e disse, se vocês vierem como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Ele está falando, se vocês vierem, né, como amigos, eu estou aceitando vocês. Mas, se vierem para trair
e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Pastor, eu fui traído, o que eu faço? Coloca na mão de quem? Porque ele é o justo juiz. Você entende? Você que, é importante você entender isso. Pastor, eu traí uma aliança com Deus. Se resolva com o Senhor. Pastor, fui traído fortemente. Meu coração está tão triste. Não, levanta a cabeça e coloca essa injustiça na mão de quem? Na mão de Deus. Na mão de Deus. Porque o salário, o preço, melhor dizendo, da traição é muito caro. É muito caro. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu coloquei Romanos 12, 21. Aqui, pode colocar Romanos 12, 21. E o que eu tenho que fazer, pastor? Não se deixe vencer pelo mal. Se você foi traído, porque senão ele vai te contaminar e vai acabar com você. Não deixe o mal vencer vocês, mas vence o mal com o bem. Mantenha o teu coração limpo. Se um dia você foi traído, passado para trás, mantenha teu coração limpo. Deus tem uma bênção para você. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Pastor, eu não posso trair essa confiança. O Senhor Jesus, ele fez uma declaração pública há mais de 2000 anos atrás, mostrando para a humanidade o quanto que nós somos especiais para Ele. A traição dói demais, pessoal. Quando você destaca alguém na sua vida, mostra para todo mundo, para a sociedade, o quanto que essa pessoa é importante e ela trai você, isso machuca demais. Se colocando no lugar de Deus aqui agora. Aquilo que Ele fez por mim, você pode ter certeza que você vai andar. Não que você não vai errar, porque nós não sabemos, né? Mas trair o nosso Deus, não. Você não vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos para a oração, declarando aqui a bênção de Deus na sua vida. E eu te espero, pessoal, na nossa igreja na quarta-feira. Quarta-feira é dia de buscar pela família. E eu te espero aqui, nesse lugar de adoração, nesse lugar de bênção, em nome de Jesus, você e a sua casa. Eu quero orar por você agora. Ora comigo, a dor do corpo, da mente, aquilo que está, meu irmão, te atrapalhando de alguma forma, vai sair em nome de Jesus, todo o mal da sua vida, do seu corpo. Vamos orar? Prepara o seu copo com água. Pai, poder de Deus, eu oro agora na fé, eu oro, meu Deus, crendo que o teu poder, meu Deus, agora está sobre a vida dessa pessoa, libertando-a, livrando essa pessoa de todo o mal, odor, o inchaço, essa pessoa, meu Deus, que está sentindo um inchaço. É uma dor, meu Deus, na perna. Essa pessoa não consegue sentar. Quando senta, dói. Quando levanta da cadeira, dói. A noite foi terrível, de tantas dores na coluna. Pai, quando essa pessoa beber a água, essa dor vai embora. Esse mal vai bater em retirada. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus na vida dele, na vida dela. E quem crê, diga graças a Deus. Amém e graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu te espero quarta-feira. Vem, começando amanhã, na presença de Deus. É um prazer estar com vocês todas as manhãs aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até mais. A família é o maior projeto de Deus na Terra. E toda família precisa de direção, proteção e presença de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras, temos um encontro marcado. O Culto da Família. Um culto preparado especialmente para fortalecer o lar, restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais e trazer equilíbrio espiritual para dentro de casa. Se há desafios na sua família, se existem lutas que parecem silenciosas, ou se você simplesmente deseja manter o seu lar debaixo da bênção de Deus, quarta-feira é o dia de você buscar por sua família. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra de Deus com fé, autoridade e direção para a sua casa. As reuniões acontecem às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Não deixe sua família lutar sozinha. Coloque seu lar diante do... Quarta-feira é dia de culto da família. Um compromisso com Deus que começa na igreja e transforma a casa.